Hoje você vai no mercado e tá tudo mais caro. O arroz está mais caro, o feijão está mais caro, a carne está mais cara e fora dele também o aluguel, a gasolina, até o corte de cabelo está mais caro. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é mais. Será que R$ 1 milhão investidos hoje é o suficiente para você largar o seu emprego e viver só com rendimentos? É isso que eu vou te responder neste vídeo. Então fica até o final e vamos embora! Fala, investidor! Tudo bem com você? Aqui é o Vitor e hoje nós vamos ver se R$ 1 milhão é o suficiente para mudar a sua vida completamente. Você nunca mais vai precisar trabalhar, vai ser demitido do emprego e vai viver de renda passiva para sempre. Ou será que não? É isso que nós vamos ver. Mas antes da gente começar as projeções, a colocar a mão na massa, eu vou pedir uma coisinha para você. Clica aqui embaixo em curtir, se inscreve no canal, ativa as notificações, só clicar no sininho para cada vídeo novo você ser um dos primeiros a ser notificado. E não esquece de compartilhar esse vídeo com os seus amigos, principalmente aquele que fala para você que R$ 1 milhão ele já resolvia a vida dele. Vamos ver se isso é verdade mesmo. Agora sim, partindo para o vídeo em si, vamos ver se 1 milhão, uma milha, a primeira milha, ela é suficiente para você largar o seu emprego, nunca mais ter que pisar lá no seu escritório ou no seu local de trabalho que você tanto odeia. Eu sou ladrão, rapaz. Eu não gosto de trabalhar, não. Sou ladrão, não tem, velho. É claro que a gente está brincando, mas R$ 1 milhão é uma quantia de dinheiro enorme, né? Bastante dinheiro. Inclusive, as pesquisas e notícias já mostram que no futuro próximo haverão muitos milionários brasileiros. Olha só, quem disse que você não será um milionário? Você será um desses, mas apenas R$ 1 milhão redondo. Será que é suficiente se investirmos ele tanto em renda fixa quanto em renda variável? Nós vamos fazer essas projeções, fica tranquilo. Será que é suficiente para mandar o seu chefe catar coquinho, nunca mais ter que dar satisfação a nada? É interessante ver que o milionário ele gasta muito menos do que uma pessoa que recebe o salário mínimo. Isso, claro, em proporção. Só que tem uma outra grande coisa que infelizmente acontece também. Os milionários, a classe mais alta, ela enfrenta o problema da inflação, então os impactos da inflação são muito menores do que para a classe baixa, para aqueles que recebem 1 ou 2 salários mínimos. Isso porque a inflação ela atinge muito mais os artigos de uma cesta básica de consumo do que os artigos de luxo. Então, realmente, ter R$ 1 milhão, ser considerado um milionário é um marco muito importante e que você que está vendo esse vídeo agora já alcançou. E você já alcançou, só que está lá no futuro. Basta você pagar o preço de agora para conquistá-lo. E o primeiro passo você já está dando, assistindo esse vídeo, se informando cada vez mais e entendendo como manejar melhor seus investimentos e suas finanças, fazendo o dinheiro trabalhar para você. Agora, partindo para o assunto central do nosso vídeo, vamos ver na prática, com várias projeções aqui na tela do meu computador, se R$ 1 milhão é o suficiente para você mandar o seu chefe catar coquinho, ficar em casa só administrando ali o seu dinheiro, os seus rendimentos e propriamente viver de renda. E para isso nós vamos comparar vários tipos de investimentos diferentes. Vamos comparar um investimento na Selic, um investimento em CDBs, investimento no mercado de ações propriamente dito. E vamos ver qual deles é melhor para nós colocarmos o nosso dinheiro. E ó, antes de mais nada, já vou te dar um segredo para você que fica até o final do vídeo. Primeiro, eu vou deixar essa planilha de projeções disponível para vocês aqui embaixo. E o segundo, eu vou te dar, junto a essa planilha, o pulo do gato. O porquê um investimento é melhor do que o outro, mesmo sem parecer aqui nas projeções iniciais. Então fique atento, fique até o final que você não vai se arrepender. É mesmo, é? Antes de começar as nossas projeções propriamente dita, você tem que entender o porquê é importante investir, seja 1 milhão, seja 100 mil, 10 reais que seja. Você tem que entender que o investimento ele é muito mais do que um multiplicador do seu capital. Ele vai te auxiliar e vai ser o seu escudeiro para lutar contra a inflação. E para te provar isso, olha só, vem para a tela do meu computador que eu vou te provar quão poderoso pode ser esse monstro da inflação. Vem cá, um dos aplicativos do Banco Central é a calculadora do cidadão. Ela faz a correção monetária, ou seja, a correção dos valores, a correção da nossa moeda de acordo com vários índices. Olha só, dá uma olhada. De acordo com o IGPM, o IGPI, o NPC, o IPCA, que é a nossa principal medida de inflação do país. Então, a nossa inflação, aquela que aparece no jornal, aquela que você vê na TV, às vezes no comercial, é exatamente essa.
O IPCA. Então vamos utilizar o IPCA para fazer uma pequena projeção. Olha só, por que você deve investir o seu dinheiro e não pode de jeito nenhum deixar ele parado. Deixou o seu dinheiro na sua conta bancária mesmo, pode ter certeza, ele está parado e a inflação, o IPCA, está corroendo ele. Então veja só, vamos pegar aqui o IPCA. Bom, vou colocar a data inicial, vai ser o mês e o ano do meu nascimento. Então vou colocar 07 de 1999. Beleza, 1999 até a data final eu vou colocar o meu aniversário no ano passado, então 07 de 2023. Tranquilo. Vamos supor que os meus pais, assim que eu nascesse, eles colocassem R$1 milhão para render exatamente a inflação. Ou seja, para esses R$1 milhão desde 99 até o ano passado, no meu aniversário, ele tenha sido corrigido pela inflação durante todos esses anos. Vamos ver quanto aqueles R$1 milhão se transformaram no ano passado, em julho do ano passado. Então, olha só. Vou colocar os 1 milhão aqui. Então, R$1.000, R$1 milhão. E agora vamos em corrigir valor. E ele vai falar o seguinte, olha só que interessante. Olha, dessa data de 1999, de julho de 99 até julho de 2023, os seus R$1 milhão, eles foram corrigidos para exorbitantes R$4.398.573,70. Isso daí um valor percentual correspondente a 339,86 quase por cento. Ou seja, aqueles R$1 milhão lá em 99, o que meus pais poderiam fazer com aqueles R$1 milhão, por exemplo, comprar um carro de R$1 milhão lá em julho de 1999, em julho do ano passado eles só conseguiriam comprar exatamente o mesmo carro com R$4.398.573. E é por isso que você deve investir o seu dinheiro e principalmente investir seu dinheiro de uma forma inteligente, uma forma que vai se valorizar muito acima do que o IPCA, para você ter o que chamamos de um juros real. É um ganho de valor, um ganho de capital acima da inflação. E agora que você já sabe a importância de se investir, de colocar o seu dinheiro para trabalhar, agora sim, vamos partir para a cereja do bolo. Vamos começar a colocar a mão na massa e verificar em qual investimento é melhor, qual vai nos garantir que com apenas R$1 milhão nós vamos ter a nossa liberdade financeira e propriamente dito viver de renda. Olha só, já estamos aqui na nossa super planilha que eu montei especialmente para você, vou deixar ela aqui disponibilizada no link. E aqui na nossa planilha nós temos de um lado renda fixa e do outro renda variável. Todos esses dados eu peguei na Economática, que é uma fonte renomada no mercado inteiro, e eu peguei os seguintes dados. Bom, primeiro eu peguei a Selic, que está hoje na casa dos 11,75, transformei ela para uma taxa mensal, já que como nós vamos viver dos rendimentos dos nossos investimentos, quer dizer que mensalmente, aquilo que eles for gerando para nós vamos retirá-lo. Então, para isso, precisamos de uma taxa mensal. Fiz a mesma coisa com o CDI, que é aproximadamente 0,1% abaixo do Selic. Transformei ele também em nosso percentual mensal. Peguei o IPCA, o acumulado do IPCA de 4,62% e também transformei ele para a sua correspondente mensal. Fiz a mesma coisa aqui com o IFIX, sendo calculado apenas o Dividend Yield juntamente com o IDIV. São as duas métricas ali, os dois maiores pagadores de dividendos, né? Temos o IFIX na parte dos fundos imobiliários e o IDIV das ações, as famosas vacas leiteiras que pagam mais dividendos e pagam recorrentemente. Então pegamos ali o dividend yield médio deles e transformamos também eles em uma taxa mensal. Aqui começa a brincadeira, olha só, o montante do velhote, ou seja, o nosso patrimônio, o patrimônio de você velhinho, R$1 milhão, nem tão velhinho assim, né? Vamos lá. R$1 milhão. Então o velhote tem R$1 milhão e vai investir em cada um desses tipos de investimento, na Selic, no CDI, no IFIX e no IDIV, para que ele, com R$1 milhão, viva de renda. E olha só que interessante aconteceu. O salário médio do velhote na Selic, ou seja, colocando os R$1 milhão na Selic, sem inflação, sem considerar a perda que ele ia ter pela inflação, ia dar R$9.300 por mês. Com a inflação ia cair para R$5.500. Isso significa que, se os gastos dele durante um mês forem menores do que R$5.500, significa que colocando o dinheiro dele na Selic, ele já estaria com a sua liberdade financeira garantida. Claro que na conta dele vai aparecer lá os 9.300. Um juros real, ou seja, o poder de compra real dele é de 5.500 e ele gasta efetivamente uns 3.000, por exemplo, ele já poderia sair do seu emprego e viver só com os seus rendimentos. Se ele colocasse esse dinheiro no CDI, por exemplo,
Sem a inflação, sem considerar os efeitos da inflação, que eles não são visíveis, ele ia receber 9.200. É isso que ele ia receber na conta propriamente dito. Só que considerando esse efeito perverso da inflação, cairia para 5.400. Já na renda variável, nós temos que no IFIX, investindo ali majoritariamente em fundos imobiliários, ele teria um rendimento de 8.900 bruto e o líquido dele, ou seja, depois de descontar a inflação, 5.100. Enquanto no IDIV, nós tivemos ali 10.200, olha só que maravilha, 10.200 na sua conta ia te ajudar? Era isso que ia aparecer na sua conta, só que esses 10.200, eles não efetivamente iriam valer 10.200. Eles iam valer um ganho real acima da inflação, 6.400. Ou seja, se os seus gastos hoje são de 5.000 reais, então 1 milhão para você já muda a sua vida e você já pode parar de trabalhar com esses 1 milhão investidos no IDIV, por exemplo. Só que você dá uma leve olhada aqui e fala, olha, 6.400 de ganho real, bom, entre o IDIV e a Selic, eu estou vendo ali uma diferença de nem R$1.000, então eu prefiro colocar meu dinheiro na Selic, que é muito mais seguro. E eu concordo contigo, a Selic, ela seria mais segura se isso não acontecesse. Olha só, é aquilo que eu te falei, o pulo do gato. O que ia acontecer com o patrimônio do velhote ao longo do tempo? Veja, o que eu te falei, nós vamos pegar os rendimentos da Selic, do IDIV e do IFIX e vamos retirar esses dividendos. Só que os dividendos na Selic e no CDB investidos, eles são a valorização daquele patrimônio. Já no IDIV e no IFIX, eles são apenas os dividendos. A valorização da cota em si é outra coisa. Vou te dar um exemplo para ficar muito mais claro. Vamos lá. Vamos colocar um nome nos bois. Então, se você investir R$1 milhão na Selic, em um mês você vai tirar aqueles 5.500. Só que o seu patrimônio não vai mudar, porque você tirou o rendimento dele. Você tirou o rendimento que seria atrelado àqueles 1 milhão. Então, no mês seguinte vai continuar R$1 milhão lá e você com seus 5.500 no bolso. Já se você investisse, por exemplo, em fundos imobiliários no IFIX, você iria, depois de um mês, tirar os seus 5.000 e pouquinho de dividendos, ou seja, é o que ele iria te pagar com dinheiro de distribuição dos lucros, só que isso não tem absolutamente nada a ver com a valorização da cota. Então, se com R$1 milhão você conseguiu comprar 1 milhão de cotas, por exemplo, e essas 1 milhão de cotas te deram esses 5.000 e pouquinho de dividendos, isso não quer dizer que o seu patrimônio continua sendo R$1 milhão. Pode ser que depois de um mês ele tenha se valorizado. E é exatamente isso que eu fiz nessa projeção. Olha só, dá uma olhada. No acumulado de 2023, nós tivemos que o IPCA, aqueles 4,53%, o IFIX foi 17,67%. E o IDIV 29,47%. Ou seja, além da distribuição dos dividendos, as ações dentro do IDIV ainda se valorizaram quase 30%. Ou seja, o patrimônio do velhote lá atrás de R$1 milhão não seria mais 1 milhão. Olha só, ele seria de 1.249.400. Enquanto na Selic, você que estava meio balançado quanto a risco e retorno, ele ia cair para 954.700. A inflação ia corroer e ele não ia ter nada para colocar em cima. Porque você está tirando. Todo o rendimento que ele está tendo, você está tirando. Você não está colocando mais dinheiro lá. E o IFIX fica entre os dois, com 1.131.400. Ou seja, a renda variável, tanto o IFIX quanto o IDIV, parecem ali, comparado com a renda fixa, que não são tão vantajosos assim. Até porque ela tem uma volatilidade muito maior, um risco muito maior também, e a sua seleção de ativos ela deve ser muito mais criteriosa, quanto se você fosse simplesmente investir na Selic e deixar o seu dinheiro rendendo. Só que no longo prazo, você vai acabar ganhando 2 vezes investindo na renda variável. Tanto os dividendos, que é dinheiro no bolso agora, é pagamento da empresa para você, é quase um Pix. É só você entrar lá na sua corretora e retirar. Já a valorização das cotas é uma coisa um pouco mais intangível se você não vendê-las. Você vai comprar a cota por 10 e de acordo aqui com o IDIV, no final do ano ela não era mais R$10, ela virou R$13. Isso foi bem acima do que a inflação teve de acumulado no ano. Ou seja, os seus investimentos eles se valorizaram muito mais do que a inflação corroeu o seu dinheiro. Então você teve aquilo que nós conversamos no começo, um ganho real de capital. E é isso que nós estamos atrás. É isso que eu quero passar para você. Então, respondendo a nossa pergunta, R$1 milhão é o suficiente para você mandar o seu chefe catar coquinho para casa do chapéu, largar tudo, ficar em casa
e viver só com os rendimentos dos seus investimentos? A resposta é depende. Depende do quanto você gasta no mês. Nós acabamos de fazer a projeção. Se você gasta por mês abaixo de 6 mil reais, então para você investindo R$1 milhão no IDIV já seria o suficiente para você largar o seu emprego e ficar em casa de boa, tranquilo e só vivendo com os frutos daquilo que você plantou lá atrás. Já se seus gastos são maiores, são 10 mil, 15 mil reais por mês, infelizmente, com essa alta nos preços, R$1 milhão não seria o suficiente ainda para você parar de trabalhar. Mas isso não significa que esses R$1 milhão eles não cresçam conforme o tempo vai passando. Como você viu, só o IDIV valorizou quase 30% no ano. Então, como você pode ver, viver de rendimentos é muito mais do que ter R$1 milhão ou ganhar muito dinheiro. Até porque você mesmo viu, e eu tenho alguns vídeos que eu vou deixar aqui em cima, falando exatamente sobre isso. Muitas celebridades ganharam milhões de reais, igual o Mike Tyson, mais de 300 milhões de reais durante sua carreira, e hoje em dia são completamente endividadas. Então, viver de rendimentos é muito mais do que ter só uma quantia X de dinheiro. É você alinhar dois pontos. O primeiro, ganhar dinheiro, ganhar bastante dinheiro. E o segundo é controlar o seu consumo. Então, a liberdade financeira é muito mais do que simplesmente ganhar muito dinheiro. Se você ganha muito e gasta muito, você vai ser um eterno escravo desse dinheiro. Enquanto que, se você souber dominar o seu consumo, você abaixa o seu custo de vida, você vive tranquilamente com R$1 milhão. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha te esclarecido ainda mais o quanto rende R$1 milhão. E comenta aqui embaixo se R$1 milhão ia fazer você parar de trabalhar amanhã. Já ia amanhã lá na empresa, ia pedir as contas e ia ficar em casa tranquilo, vivendo com seus 5 mil, 6 mil reais por mês. Comenta aqui embaixo. Não esquece de curtir, se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possível. Porque é só assim que o YouTube entende que esse é um bom vídeo e começa realmente a espalhar ele para toda a plataforma. Obrigado por assistir até agora, um grande abraço e até a próxima.